Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mencionar dois assuntos além do conteúdo do vídeo, além do conteúdo do canal. Um desses assuntos eu vou deixar lá para o final, que é de importância e interesse coletivo. E o outro assunto é muito importante para mim, é muito importante para esse momento do canal, para esse momento da criação de conteúdo da minha parte. Esse canal aqui foi indicado por um outro criador de conteúdo e até o momento da gravação desse vídeo, dos inscritos desse outro criador de conteúdo seguiu a indicação e se inscreveu no canal, inclusive registrou isso em comentário. Isso eu não quero deixar passar isso em branco, eu quero reconhecer e valorizar isso. É de uma grandeza assim absurda, porque eu indico canais e sei das motivações que eu faço isso. Eu indico canais que eu acho que são conteúdos que geram valor. Geram valor pode ser entretenimento, geram valor pode ser instruções, informações, que gerem valor no geral. E agora está desse lado de ter sido indicado, teve um impacto positivo, claro, muito forte, muito grande. Então eu queria agradecer aqui ao Carlão do canal Carlão. Ele tem um outro canal também que eu vou deixar, os dois canais dele eu vou deixar aqui na tela, eu vou deixar na descrição, o link na descrição aqui do vídeo. E agradecer muito essa atitude. Pô, Carlão, obrigado. Não tem muito o que falar, só agradecer mesmo. E pô, Deus abençoe você, um beijo pra você, beijo dona Ana. Deus abençoe você e a família de vocês. E ao inscrito, eu não vou expor o nome da pessoa aqui, que eu não sei, não é um criador de conteúdo, então não sei o nível de exposição que ela está disposta a encarar. A você que se inscreveu através da indicação de Carlão, você em específico, na oração que eu fiz em agradecimento a todo o desenvolvimento do canal até aqui, bom, esse é o segundo vídeo, mas eu já tenho muito a agradecer. E eu, nessa minha oração de agradecimento ao canal e aos novos inscritos, eu citei você nominalmente e pedi que Deus te abençoasse e que te proporcionasse o que for o melhor para você e para sua família. Vocês dois, tanto o Carlão que indicou quanto você, um inscrito, vão ser praticamente um símbolo de outras indicações que venham a acontecer, sendo ela pública ou no privado, e os novos inscritos que vão surgir. Então vocês dois vão sempre ser lembrados e agradecidos por esse momento. Então muito obrigado. O que eu vou procurar honrar essa atitude de vocês. Volto a dizer, não é simples, embora seja corriqueiro, embora seja rotineiro nesse contexto, nesse ambiente de produção de audiovisual para a internet. Mas eu não quero normalizar isso, eu não quero deixar passar em branco. E dizer que a qualidade em si, o produto final em si, a qualidade do produto final em si acaba sendo muito relativo. O que é bom para um não é bom para o outro, o que pode sair excelente para um, para o outro não é tanto assim. Mas para honrar essa atitude de vocês e tornar isso um símbolo, uma característica minha, eu garanto que o empenho vai ser sempre o mais alto possível na produção desse conteúdo aqui. Então, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado mesmo. E, sim, entendam que vocês fizeram algo que tem um impacto para esse contexto, para um momento do canal, para um momento do criador de conteúdo. Vocês
tem uma parcela de importância muito grande. Obrigadão mesmo, obrigado. Hoje eu resolvi olhar para uma coisa diferente. Quanto o cliente paga e quanto realmente chega para quem fez o trabalho. Essa operação aqui aconteceu no dia 2 de abril de 2026. Era véspera de fim de semana prolongado. E São Paulo estava naqueles dias. Chuva, trânsito além do normal, pelas saídas da cidade. Então foi uma operação bem delicada, digamos, que requis muita avaliação. Então a primeira corrida foi saindo do aeroporto Catarina, em São Roque. Foi um Uber Reserve, tá? Então aqui tem algumas diferenças por exemplo, disponível para qual categoria. Como o Uber Reserve a gente ainda está offline, então não tá nem online, né? Então o critério de avaliação e a disponibilidade é meio que nulo, embora não seja zero o critério, porque a gente sempre avalia muita coisa de uma corrida antes de aceitar de fato, mesmo sendo ela uma reserva, um agendamento. Uma informação que eu tenho que passar aqui sobre o aeroporto Catarina é que eu vi em Viracopos um comentário, tem uma roda de conversa lá, e eu vi uma pessoa falando que o aeroporto Catarina e o Outlet Catarina são bons porque da corrida Black e tal. Não, tá? Não, o Black não está disponível nesses dois pontos, nem no aeroporto Catarina, nem no Outlet Catarina. Estou dizendo isso porque caso você seja um motorista da categoria Black, não vem, e no seu critério de aceitação de corrida, tiver assim, não, eu vou pegar para o Catarina ou para o aeroporto Catarina, vou ter a volta no Black. Não vai ter. Lá é Comfort X, o Black na rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo, sentido capital. Ele só vai estar disponível nas configurações de corrida chegando em Araçariguama, depois do viaduto de São Roque, um pouco antes da Gerdau, que no outro lado tem o Graal, sentido interior. Então, obviamente, ele vai ficar indisponível assim que você passar do Graal, próximo a Gerdau, em Araçariguama, sentido interior. Então, é bom que essa informação seja registrada por isso, você que é motorista Black, pela sua avaliação de pegar a corrida na expectativa de ter uma volta. Nesse caso aí, o Uber Reserve, o cliente pagou R$ 204,95. O motorista recebeu R$ 148,23. A taxa do aplicativo foi de R$ 56,72, equivalente a 27,7%. A gente vai nesse, e talvez a partir desse vídeo, expor ali também algumas coisas sobre o que de fato é pago pelo usuário e que, na minha opinião, é o que extraem do valor pago à corrida, que seria para o motorista, seria considerado todo o valor da corrida de fato, e depois que viriam esses descontos. Imagina que esse dinheiro, os R$ 204, chegasse à mão do motorista e assim ele fizesse a distribuição, entenderia que seria, entre aspas, opcional fazer essa redistribuição, mas não, já não chegam os R$ 204, e o que interessa, obviamente, para o motorista é o que de fato veio para a conta, o que de fato foi recebido por ele. Então, não se tem o poder antes disso. E aí a gente vai falar sobre isso no segundo assunto que eu
mencionei na introdução, lá no final. Então vamos lá, só para detalhar esse preço pago pelo usuário. O usuário que pagou R$ 204,95 tem uma taxa denominada pela plataforma ali de impostos governamentais e taxas de terceiro que foi de R$ 4,00. E o valor pago à plataforma, segundo esse detalhamento, é de R$ 52,72. O ganho do motorista é R$ 148,23. Desses impostos governamentais e taxas de terceiro, foram 2% do valor lá que o usuário pagou. E para plataforma, segundo ela, diretamente foram R$ 52,72, o equivalente a 25,7%. Estando ali diferenciado, não significa que o impacto seja menor ou algo desse tipo. O impacto para o motorista é de R$ 56,72, 27,7%. Na estratificação dessa taxa, tem lá o imposto governamental e taxa de terceiro, e tem o que foi pago à plataforma. Essa é a segunda corrida do dia, já lá em São Paulo, aí no aeroporto de Congonhas, onde foi o destino da viagem anterior. E aí, por volta de 4h15, 4h30 da tarde, o caos já estava começando a se instaurar na cidade, que era o clima, o tempo ruim, o tempo fechou, virou noite praticamente nesse dia, às 4h30 da tarde. Era a véspera de feriado, estava todo mundo querendo sair da cidade. E nesse momento a escolha foi de fazer corridas mais curtas, até para avaliar como iria ficar todo esse caos até o início e o transcorrer da noite. Então aí eu decidi ficar só fazendo as corridas que gerassem a prioridade na fila do aeroporto de Congonhas, porque eu estava avaliando a fila de acesso ao Bolsão, então eu vi que estava fácil o acesso ao Bolsão, e aí eu decidi que ia fazer essas viagens que garantissem a prioridade, e eu ficaria fazendo isso até chegar a próxima hora de eu decidir por viagens em direção ao meu destino no final da jornada. E aí veio essa corrida, o UberX. O cliente pagou R$ 33,94, o motorista recebeu R$ 26,59 e a taxa do aplicativo ficou em R$ 7,35, o equivalente a 21,6%. Naquele detalhamento que a gente passou a fazer agora, dos R$ 33,94 pagos, R$ 5,92 está naquela categoria de impostos governamentais e taxas de terceiro. Nesse caso, o R$ 5,92 é a cobrança do aeroporto, o que subentende-se que é toda a estrutura que a plataforma tem nos aeroportos ou em alguns aeroportos, principais aeroportos do país. Então esse 5,92, quem é mais antigo vai lembrar das bolachas, dos biscoitos que eram dados quando o bolsão de uma das plataformas era próximo ao terminal 1 do aeroporto de Guarulhos, por exemplo. Então provavelmente essa taxa é para aquela estrutura, é para o café e o biscoito, bolacha que eram ofertados lá. Não tem mais, né? Obviamente o biscoito, a bolacha não tem mais, só tem o café, mas mesmo assim ainda tem a taxa ali de R$ 5,92. Então vamos lá, no geral do dia, os clientes já pagaram R$ 238,89, o motorista recebeu R$ 174,82. A taxa do aplicativo, veja, aqui só está a taxa do que ela fala que foi pago a ela, a plataforma, de R$ 54,15, equivalente a 22,7, mas não esqueça, o imposto que já está lá em R$ 9,92, 4% de tudo ali que o motorista já ganhou, ou deveria ganhar, tem que ser somado nisso. A terceira corrida também lá em Congonhas, seguindo o mesmo contexto lá,
todo o caos na cidade, ainda a mesma avaliação, ainda os mesmos critérios, ainda os mesmos alvos, os mesmos objetivos. Corridas curtas para garantir a prioridade no bolsão, para ganhar tempo até o caos se instaurar ou amenizar, e aí sim a gente pega uma corrida do nosso real interesse. Essa é uma corrida Business Black. Essa corrida eu lembro bem, eu estava na fila de acesso. Assim que eu finalizei a corrida anterior, eu já tirei todas as categorias e deixei só disponível o E-Black, porque se no decorrer, no caminho de volta, tocasse corridas com essas mesmas características, obviamente eu ia pegar, porque eu ainda tinha aquela hora, aquelas 6 horas de prioridade na fila. E se tocasse uma corrida já na categoria Black em direção ao meu destino de interesse e tal, claro que eu ia pegar para adiantar toda a minha jornada. Então nesse caso foi uma Business Black, eu estava ainda acessando o bolsão e tocou porque eu estava na prioridade. O cliente pagou R$ 51,98, o motorista recebeu R$ 28,98. A taxa do aplicativo ficou em R$ 23,00, o equivalente a 44,3%. A gente vai de novo naquela estratificação do preço pago pelo usuário, dos R$ 51,98, os R$ 5,92, que é na cobrança do aeroporto. E aí a plataforma entende que pago a ela foram R$ 17,08. A gente sabe que o considerável são os R$ 23,00. Até porque a gente não tem nenhuma documentação ou algo do tipo que comprove aquela estratificação toda que a plataforma faz nesse detalhamento, não vamos entrar nesse mérito. E não faz sentido excluir, já que foi retirado da própria corrida. Então ainda segue aquele lá, o que na minha opinião deve ser seguido. São aqueles valores, R$ 51,98 pago, R$ 28,98 que o motorista recebeu e R$ 23 que foram retirados do que o cliente pagou, que acaba sendo a taxa do aplicativo. Nesse caso, uma corrida Business Black de R$ 51,98, o motorista ficou com R$ 28,98. R$ 23,00 foram das taxas, o equivalente a 44,3%. E aí a quarta corrida do dia, ainda no mesmo contexto, tá? Lá no aeroporto de Congonhas, tô com o Uber X. Bom, a gente estava disponível para todas as categorias. O critério de aceitação de corrida estava ali no nível médio, porque a gente estava avaliando todo o cenário. O cliente pagou R$ 26,40, o motorista recebeu R$ 18,82. Com isso, a taxa do aplicativo foi de R$ 7,58. O equivalente a 28,7%. Na estratificação do que foi pago pelo usuário, corrida saindo de aeroporto, corrida saindo do aeroporto de Congonhas, R$ 5,92, a taxa lá, a cobrança do aeroporto, segundo a plataforma, 1,66 que foi pago a ela, mas a gente não entra em nada disso, foram descontados R$ 7,58, isso que pra gente, na nossa porcentagem, é o que importa. Então a gente está no geral do dia R$ 317,27 que foram pagos pelos clientes. O motorista recebeu R$ 222,62. A taxa só do que a plataforma disse que foi para ela é de R$ 72,89, 23%. A gente tem que somar lá com o que já está no que a gente chamou aqui de impostômetro. Tem que somar os 72 com os 21. Então, só de imposto ou de taxa de terceiro, com 4 corridas, a gente está em R$ 21,76, 6,9% dos valores que foram pagos por cliente foram para esses impostos governamentais e essas taxas de terceiro. Agora a última corrida do dia, agora sim, já no contexto todo avaliado, não tinha mais o que, na minha opinião, melhorar em relação a trânsito, em relação a tempo e até o horário rotineiro de final de jornada. Então a gente estava lá no aeroporto de Congonhas disponível para todas as categorias. O critério de aceitação ainda estava médio
E aí tocou uma corrida na categoria X. O cliente pagou R$ 139,95. O motorista recebeu R$ 90,17. A taxa do aplicativo, não vamos estratificar agora, a taxa do aplicativo na corrida foi de R$ 49,78, o que equivale a 35,6%. No geral do dia, das 5 corridas, os clientes pagaram R$ 457,22. O motorista recebeu R$ 312,79. No que a plataforma diz que foi pago a ela, R$ 112,75. Mas o que a gente sabe que foi pago, que foi retirado dos valores pagos, é a soma daquela taxa ali do impostômetro. Então dá R$ 112,75 mais R$ 38,68. Esse é o somatório das taxas do aplicativo no final do dia. Bom, agora a gente vai falar sobre o outro assunto pendente, digamos assim, que a gente deixou para o final aqui do vídeo. Antes disso, eu já peço que se gosta do conteúdo desse canal, se está gostando desse vídeo, já deixa aí o like. Se o conteúdo desse vídeo de alguma forma gera valor, faz sentido para você, você compartilha, deixa um comentário aí e se inscreve. Obviamente se inscreve no canal, né? Esse próximo assunto aqui, para finalizar o vídeo, é sobre o que vai acontecer no dia seguinte à gravação desse vídeo aqui. Eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira e na terça-feira, amanhã, dia 14 de abril de 2026, vai ter uma manifestação dos motoristas e motoboys por aplicativos. É ano eleitoral. E aí alguns assuntos fervem na sociedade. Dentre eles é uma PLP, ou uma PL, como muitos chamam só de PL, que trata basicamente, muito basicamente, esse resumo que eu vou fazer aqui, da regulamentação das atividades de motoristas, entregadores de plataformas digitais. E essa manifestação está sendo muito bem ventilada, muito bem divulgada, disseminada, e a gente tem que dividir dois pontos, duas vertentes para esse assunto. Sobre a manifestação, primeiro, eu acho extremamente válida, eu acho extremamente necessária, e eu acho que se faz muito, muito necessário, principalmente em um momento que os interesses não são muito claros, e quando a gente dá à luz a esses interesses, a gente vê que tem uma parte dos envolvidos que está muito injustiçada. Então, sobre a manifestação, se você consegue ir, vai. Porque, e não é hora de você se perguntar se funciona, se não funciona. É hora de dar corpo a isso. É hora de dar robustez a esse símbolo que é a manifestação, tá? O primeiro ponto é esse, tem que dar corpo, robustez a um símbolo. Por que eu falo que é um símbolo? Porque é um dia que todo mundo se reúne em prol de um objetivo. Então tem que ter robustez, tem que causar impacto. E aqui é outro ponto que a gente vai falar sobre o impacto em si. Eu espero que seja de forma ordenada, de forma ordeira, de forma civilizada, porque não deve só impactar a mídia, não deve só impactar os negociadores lá, digamos assim. Tem que as duas partes, eu vejo
esse momento como dois lados, e que um lado que deveria representar as partes do outro lado não está fazendo isso de forma justa, não está fazendo isso de forma aceitável e adequada. Essa manifestação tem que causar uma dificuldade para quem usa o serviço, mas não deve causar impossibilidade da pessoa seguir com a sua rotina. Veja, o cliente ou passageiro das plataformas, ele não tem culpa. Esse é o ponto. O que vai dar mais corpo a isso tudo é a gente trazer quem também utiliza o serviço para o nosso lado. Então, que amanhã gere a sensação do seguinte: quem está acostumado a chamar carros ou serviços por aplicativo, pare e veja, hoje está difícil. A pessoa vai na hora das manifestações, eu espero que amanhã tenha muita dificuldade na parte da manhã, por exemplo. A pessoa vai olhar e falar, hoje está difícil, vou ter que usar outra forma para seguir minha rotina. Está difícil, mas não está impossível. Então, a desordem, a bagunça e tudo gera, às vezes, impossibilidade dos usuários, da população como um todo, de seguir a rotina. Volto a dizer, deve dificultar através das plataformas. Por que está ruim hoje? Bom, está ruim porque os motoristas, os entregadores, as pessoas que utilizam as plataformas para prestar um serviço resolveram se manifestar porque acham injustas as condições. E aí, só ver, é isso mesmo. Vê só, sem eles fica difícil. Não fica impossível. Claro, não vai ser impossível. Porque a gente já viveu sem as plataformas. Se deixar de existirem as plataformas, a gente vai acabar se adaptando. Mas vai lembrar, vai enfatizar da dificuldade que é sem as pessoas que decidiram prestar um serviço através das plataformas. Então esse é o meu ponto sobre a manifestação. Se você consegue ir, se faça presente. Bom, agora para quem não consegue ir, eu estou falando de quem não consegue, não estou falando de quem não quer ir. De quem não quer ir é outro departamento, infelizmente vai acontecer isso. Para quem não conseguirá comparecer, não tenha crise de consciência ou não se preocupe, porque, como eu falei, é um símbolo, a manifestação é um símbolo. Seria a gente pegar todo o agregado das insatisfações e de todos os momentos de insatisfações e transformar em uma manifestação. O que eu quero dizer com isso? No dia posterior à manifestação, diariamente, na sua rotina, na sua operação, você tem como se manifestar. Você tem como reclamar, você tem como demonstrar a sua indignação. Vou dar um exemplo no meu caso, e aí nessas exposições das informações, eu sempre tento frisar que é o critério de aceitação de corridas. Para mim, nos dias que não tem o símbolo, que é a manifestação como vai ter amanhã, a melhor forma de demonstrar indignação e insatisfação é elevando o critério de aceitação de corridas. Então você vai... Isso não precisa muito conhecimento, não precisa muita dedicação, não precisa só atenção, por exemplo, no valor da corrida mínima. Então, está pedindo um valor de corrida mínima ali, você desde então já impõe isso na sua rotina. Bom, abaixo de R$10 eu não pego, eu faço isso. Abaixo de R$10 passa na tela em branco e eu não aceito.
Não adianta também se aceitar e aí depois tentar transferir ou descontar toda a sua indignação com o passageiro dentro do carro ou no trânsito ou algo desse tipo. Então a melhor, a mais eficaz, na minha opinião, manifestação, quando não tem um símbolo igual amanhã, que é o símbolo, é essa reunião, essa mobilização toda, é não aceitar corridas que você acha que são injustas. Você não quer uma corrida que seja estipulada a corrida mínima de R$10, quando tocar na tela uma corrida abaixo disso, você não faz. A tendência é que quando o seu critério de aceitação sobe, as taxas diminuem. E o contrário é verdadeiro, é inversamente proporcional. À medida que seu critério de aceitação de corrida baixa, as taxas sobem. Então é isso sobre a manifestação, sobre a PLT. Não preciso nem discorrer sobre ela, é algo assim absurdo, eu sou totalmente contra. E o principal fator, além do texto ser, desse texto atual ser absurdo, é que nas tratativas, nas reuniões, a parte mais importante que move todo a engrenagem não participa. Deveria participar com os representantes? Deveriam, mas não tem representantes. O que está lá está representando interesses que não me parecem justos, mas quem puder, compareça. Quem não puder comparecer, que faça toda a sua demonstração de insatisfação, toda a sua manifestação de insatisfação no decorrer dos dias que não acontecem esses símbolos, essas manifestações. Mais uma vez, se gostou do vídeo, você deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Se não gostou, você não concorda, também pode se expressar, não tem problema nenhum. De forma educada, de forma respeitosa, não tem problema nenhum. A gente se vê no próximo vídeo.